Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Renato Castro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um fundo de investimento chamado ETF, Exchange Traded Fund, ou simplesmente fundo de índice. Esse tipo de fundo tem algumas características especiais e, por isso, pode ser uma alternativa muito interessante para você diversificar a sua carteira de aplicações com pouco custo. Os ETFs são, sem dúvidas, mais conhecidos lá fora do que no Brasil, mas aos poucos começaram a ter maior liquidez e a chamar um pouco mais a atenção dos investidores daqui. Então, o que realmente são os ETFs? Antes de te explicar de forma técnica o que são, eu gostaria de fazer uma analogia aqui, tá? Para facilitar o seu entendimento, ok? Legal. Mentaliza aí que você está diante de um saco cheio de laranjas muito bem selecionadas, as melhores laranjas que foram possíveis selecionar, ok? Agora imagina que o ETF seja apenas o saco da laranja e que as laranjas em si representam as empresas. Só que alguém montou esse saco de laranja com base nos critérios de qualidade do índice de laranjas do Brasil, mas existem também os índices das laranjas de São Paulo, de Minas Gerais, do Goiás, sei lá, existe um monte de índice que serve de referência para você, investidor, escolher qual é a melhor para o seu perfil. Legal. Agora pensa o seguinte, o saco de laranja é o ETF. As laranjas são as ações das melhores empresas. E o carinha lá que selecionou as laranjas seja o gestor do saco de laranja. Dessa forma, ele é a pessoa para quem você vai pagar um pequeno percentual pelo árduo trabalho de selecionar as melhores laranjas e, dessa forma, toda vez que você for comprar um ETF, você precisa pagar pelo saco de laranja bem selecionado, mais a mão de obra que seria o gestor desse fundo. Até aqui tudo bem? Legal. Agora que você entendeu de maneira geral o que são os ETFs, vamos falar um pouco mais sobre as características desses fundos. A primeira coisa é que todos eles possuem diferentes índices de referência, ou seja, antes de você comprar o saco de laranja, você precisa olhar qual o índice de comparação daquele ETF. Só que no mundo real, você só pode comprar ETFs através da sua corretora de valores, não é mesmo? Veja essa tabela com os principais ETFs listados na B3. Cada um deles possui características diferentes, como eu falei, e cabe a você escolher o ETF que mais se encaixa ao seu perfil de investidor. Eu vou escolher, por exemplo, o IVVB11, para te explicar um pouco mais como funciona esse fundo. Lembre-se, isso não é de forma alguma uma recomendação de compra, ok? Aqui no Google, você pode simplesmente jogar o código do ativo IVVB11 e todos os dados pertinentes às suas variações no período serão apresentadas, inclusive a sua cotação atual. O IVVB11 é um ETF que visa replicar a performance antes de taxas e juros do S&P 500, que são as maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, esse fundo é composto pelas 500 principais empresas dos Estados Unidos, Apple, Microsoft, Johnson & Johnson, enfim. As empresas são selecionadas de acordo com critérios como tamanho, liquidez e setor. No caso, por ser Brazilian Real Index, ele é um índice já convertido para a nossa moeda, então você vai sempre comprar e vender em reais. Um dado importante para você é que a cada ano o volume de negociações com ETFs só aumenta no Brasil. Olha só esses dados. Em março desse ano, o BOVA11, que é o fundo indexado ao Ibovespa, foi o terceiro ativo mais líquido da Bolsa.
ficando atrás apenas da Petrobras, com 2 bilhões, e da Vale, com aproximadamente 1,9 bilhões. Esses valores são de negociações diárias, ok? Agora vamos para os tipos de ETFs. Existe uma grande variedade no mercado global de ETFs. Existem os fundos dos índices de ações. Só nesse grupo há muitas opções, ETFs de índices amplos, segmentados, setoriais, nacionais ou internacionais, enfim, são vários. Mas há também fundos de outros tipos de índice, como ETFs de moedas, de commodities, até de papéis de renda fixa. Mas aqui no Brasil ainda é comum se ver ETFs de ações, ok? Agora vamos falar de rentabilidade. Lembra do cara que escolhia as laranjas? Então, na prática, ele é o gestor do ETF e a função dele é manter a sua carteira o mais próximo possível da composição do índice de referência. Vamos supor que você tenha um ETF cujo índice de referência, o índice esteja referenciado pelo Ibovespa. Caso o Ibovespa suba 5%, o seu ETF também subirá aproximadamente 5%. Mas, se ele cair 5%, o seu ETF também ficará negativo. É claro que podem haver pequenas variações na rentabilidade do ETF em relação às oscilações do índice de referência, ok? Isso pode acontecer por algumas razões. A primeira é a taxa de administração que você precisa pagar. Embora seja muito baixa, ela tira uma pequena parte do retorno do fundo. A segunda diz respeito às operações em si, feitas no ETF. O gestor, em certos momentos, pode ter dificuldade para replicar exatamente a composição do índice de referência, por razões que podem variar desde uma redução da liquidez dos papéis na carteira ou por conta da variação abrupta do mercado. Enfim, existem alguns fatores que podem influenciar os resultados do fundo. Com isso, a rentabilidade do ETF pode acabar ficando ligeiramente diferente do indicador, mas, em geral, esses deslocamentos são pequenos e pontuais. Tributação. Os custos dos ETFs são, no geral, semelhantes às ações que estamos acostumados a comprar e a vender através da corretora. Você paga taxa de corretagem, caso a sua corretora cobre por ela. Você precisa pagar taxa de negociação a B3, que são os emolumentos, esse todos nós pagamos. E, olhando de perto, eu acredito que não tem nada de novo em relação à renda variável de modo geral. O que há de diferente mesmo são as taxas que você precisa pagar ao gestor do fundo. Mas, se você já investe em outros fundos, isso não deve ser nenhuma novidade para você. Apenas o fato que as taxas para ETFs costumam ser bem mais baixas. Já que estamos falando de tributação, o imposto de renda não poderia ficar de fora dessa, não é mesmo? Então, a alíquota é a mesma aplicada sobre o mercado de ações, em geral, em torno de 15% sobre os ganhos, ok? Porém, os ETFs não têm isenção para quem negocia valores até R$20 mil, como o que ocorre com as ações, que você está isento até o valor de R$20 mil. Uma informação muito importante é que os ETFs não são recolhidos diretamente na fonte, no momento da venda de qualquer uma das suas cotas. É responsabilidade do investidor calcular o valor do tributo mensalmente e realizar o pagamento por meio de uma DARF, ok? Fique esperto com isso. Agora vamos falar das vantagens de ter um ETF na sua carteira. Na minha opinião, a primeira é a facilidade com que você consegue vender e comprar esses papéis. O procedimento é o mesmo feito para as operações que você compra e vende no seu home broker, você não precisa fazer nada de diferente. A segunda vantagem, na minha visão,
é que se você não tem muito tempo para montar e acompanhar a sua carteira, saiba que os ETFs vão refletir a performance média de todas as ações que compõem o fundo. A terceira vantagem é diversificação. Lembra da história de nunca colocar todos os ovos em uma única cesta? Então, os ETFs são ótimos em diversificação. Ou seja, quando você compra um ETF, você está comprando centenas de ações em uma única ação. Automaticamente, você estará diluindo os riscos na sua carteira. Legal, não é? Amiguinho, amiguinha, deixa aí o seu comentário. Sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também e eu vou tentar responder assim que possível. E galera, se inscreve nesse canal se esse assunto te ajudou de alguma forma e deixa aí o seu gostei. Isso me ajuda muito, cara. E eu te vejo num próximo vídeo.